Dezenas de impressões de mãos cobrem as paredes da caverna subterrânea no México. E se o rio Eufrates não estivesse apenas secando, mas revelando algo que a humanidade jamais deveria ter descoberto, sob as margens desmoronadas do antigo Eufrates, exploradores afirmam ter descoberto uma caverna oculta selada sob a lama por milhares de anos. Lá dentro foram encontradas armas gigantescas, correntes quebradas, enormes impressões de mãos gravadas na pedra e um túmulo ligado aos antigos reis de Uruk. Alguns acreditam que a câmara pode até estar ligada aos 4 anjos aprisionados sob o Eufrates, conforme descrito no livro do Apocalipse. Seria essa a razão pela qual Jesus alertou o mundo sobre os sinais dos últimos dias, de sussurros estranhos que ecoam pelas paredes da caverna, a sons aterrorizantes que se elevam sob a terra. Até mesmo os céticos estão abalados com o que está sendo descoberto. Se você acredita que estamos vivendo tempos proféticos, deixe uma oração a Jesus nos comentários e permaneça firme em sua fé em um mundo que se torna cada vez mais sombrio e instável. O rio Eufrates vem diminuindo de tamanho há anos. Satélites confirmaram isso. Os governos monitoravam a situação. Os cientistas documentaram a aceleração da seca que se espalhava pela Turquia, Síria e Iraque. No entanto, à medida que o rio se distanciava cada vez mais de suas margens antigas, os pesquisadores começaram a notar algo profundamente incomum sob o solo exposto. Ao seguirem a ruptura ao longo da margem do rio, os cientistas descobriram a entrada de uma caverna selada, escondida sob o próprio Eufrates. Uma vegetação densa a cobria há gerações, quase como se a natureza a tivesse ocultado intencionalmente dos olhos humanos. Mas o que aconteceu a seguir dentro daquela caverna levou toda a equipe além da curiosidade científica, mergulhando-a no medo puro. Com lanternas perfurando a escuridão, a equipe adentrou o local. O ar era denso e opressivo. Ali, esculpida na rocha sob o antigo leito do rio, jazia uma enorme tumba selada cercada por pilares gigantes e fragmentos de tabuletas de argila. No centro, repousava um sarcófago de pedra colossal coberto de símbolos ligados à imortalidade e aos deuses da antiga Mesopotâmia. Enquanto os operários moviam lentamente a pesada tampa, um odor repentino e insuportável de enxofre emanou de dentro. O fedor era tão forte que fez os cientistas engasgarem e lutarem para respirar. Um pavor avassalador tomou conta da câmara. Vários homens cambalearam para trás, com os olhos lacrimejando, descrevendo a atmosfera como densa e malévola. O pânico tomou conta. O rio havia revelado algo que parecia vivo, com uma presença antiga e inquietante. Por milhares de anos, o Eufrates esteve no centro da história bíblica. Gênesis 2,14 menciona o rio como um dos que fluíam do próprio Éden, ligando essa antiga via navegável ao início da humanidade. É inevitável questionar por que câmaras ocultas, cidades soterradas e tumbas antigas estão surgindo agora, justamente quando o rio profético desaparece diante de nossos olhos. E isso foi apenas o começo do que o Eufrates ainda está disposto a revelar. O que encontraram além da tumba destruiu qualquer resquício de tranquilidade que a equipe ainda tivesse. Movidos por uma perigosa mistura de medo e curiosidade avassaladora, os arqueólogos avançaram para o interior da caverna, apesar do enxofre ainda arder em seus pulmões. Suas lanternas cortavam a densa escuridão enquanto se moviam com os corações acelerados. A princípio, pensaram que os fragmentos espalhados pelo chão não passavam de detritos comuns resultantes da decomposição ao longo do tempo. Mas à medida que removiam séculos de poeira, a verdade se tornou horrivelmente clara. Diante deles jaziam os restos de altares destruídos, suas superfícies de pedra profundamente chamuscadas, como se fogos profanos os tivessem consumido há muito tempo. Cerâmica ritual jazia estilhaçada pelo chão e tochas petrificadas permaneciam imóveis, abandonadas em pleno ato,
como se aqueles que ali cultuavam tivessem fugido em súbito terror. Aquela não era uma caverna natural. Toda a câmara interna havia sido construída deliberadamente um templo-prisão oculto, selado sob o Eufrates por milhares de anos. Moradores locais afirmavam que até mesmo os animais se recusavam a se aproximar da entrada da caverna. Os pássaros evitavam sobrevoar a margem do rio que desabou. Pastores contavam que seus cães ficavam agitados sempre que se aproximavam do local. O medo em torno da caverna se espalhou rapidamente pelas aldeias próximas, especialmente depois que surgiram relatos de sussurros ecoando pelas paredes altas horas da noite. Por que construir um templo de adoração ali, sob este rio? Quem eles estavam adorando e o que estavam tentando conter? Esses versos não são fantasia poética. Eles revelam que certos poderes espirituais rebeldes foram aprisionados e mantidos sob controle por um tempo específico, reservados para o fim dos tempos. A descoberta desta antiga câmara de culto proibido sob o Eufrates parece uma confirmação física de que estamos nos aproximando da hora marcada. E quanto mais a equipe se aprofundava na caverna, mais o mistério do Eufrates parecia se tornar obscuro. Mas antes de nos aprofundarmos nessas descobertas chocantes, pergunte-se se esses sinais forem realmente reais. Estamos espiritualmente preparados para o que eles podem significar. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários, porque a próxima descoberta escondida sob o Eufrates é ainda mais perturbadora. Então, quando a equipe pensava que a caverna não poderia guardar mais surpresas, o medo deu lugar a um silêncio atônito. Mais adentro da câmara, suas luzes iluminaram algo que ninguém esperava. Espalhados pelo chão de pedra, jaziam pedaços de ouro de joias reluzentes, ornamentos finamente trabalhados e tesouros que poderiam ter financiado impérios inteiros. Tudo estava à vista de todos. Não estava escondido em jarros, nem enterrado para proteção, nem sequer reunido às pressas. A riqueza permaneceu intocada, estranhamente preservada, como se os donos simplesmente tivessem ido embora e nunca mais voltado. Os arqueólogos permaneceram imóveis. Em toda a história, civilizações raramente abandonam tamanha riqueza, a menos que algo as force a fugir sem pensar duas vezes. Não havia sinais de luta, nenhum recipiente quebrado, nenhuma evidência de que alguém tivesse tentado carregar sequer uma fração daquilo para um lugar seguro. A cena parecia estranhamente congelada no tempo. Um momento de interrupção repentina capturado para sempre sob o Eufrates. Não se tratava de um tesouro cuidadosamente guardado para o futuro. Parecia o resultado da fuga de um povo que foi forçado a abandonar tudo em um instante. Que tipo de terror leva uma pessoa a abandonar uma riqueza que poderia garantir o futuro de gerações? O que aconteceu ali que foi tão avassalador que eles nunca mais voltaram? O próprio Jesus nos alertou sobre momentos exatamente como esse. No Evangelho de Lucas, ele disse: assim como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem for revelado. E em Mateus 6,19, o Senhor nos lembra: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Esses tesouros sob o Eufrates representam uma imagem que nos faz refletir. Eles mostram como a riqueza terrena pode se tornar rapidamente inútil quando o julgamento ou um desastre repentino chegar. O povo que outrora adorava e armazenava riquezas neste lugar escondido, descobriu que nenhuma quantidade de ouro poderia salvá-los quando chegasse o momento do acerto de contas. Essa descoberta é mais do que arqueologia. É um aviso que ecoa através de milhares de anos. Um lembrete de que não podemos depositar nossa esperança em coisas que um dia serão deixadas para trás.
Mas o mistério mais profundo aguardava acima do próprio tesouro. Enquanto os exploradores continuavam a iluminar a câmara com suas lanternas, alguém subitamente parou de repente. No alto da parede de pedra, iluminadas por camadas de poeira e sombra, enormes impressões em forma de mão estendiam-se pela rocha. A princípio, a equipe pensou que fossem pinturas desbotadas ou manchas deixadas por depósitos minerais. Mas quanto mais se aproximavam, mais estranhas as marcas se tornavam. Não eram símbolos esculpidos na superfície. As impressões pareciam pressionadas diretamente na própria pedra, como se algo enorme tivesse pressionado as mãos contra a parede com uma força tremenda. O tamanho por si só aterrorizou os trabalhadores. Algumas das impressões tinham quase o dobro do comprimento do torso de um homem adulto. Longas formas semelhantes a dedos estendiam-se para fora de maneira antinatural, enquanto sulcos profundos circundavam várias das marcas, cortando a rocha como garras arrastadas sobre argila úmida. Os pesquisadores começaram imediatamente a fazer medições, fotografias e coletar amostras. Mas mesmo assim, ninguém conseguia explicar completamente o que estavam vendo. Um arqueólogo admitiu mais tarde que a atmosfera dentro da câmara mudou no momento em que notaram as impressões de mãos. Até então, a caverna parecia muito antiga. Depois, a sensação era de que o local estava habitado. O ar ficou mais pesado. As conversas se tornaram mais silenciosas. Vários trabalhadores afirmaram que não conseguiam mais se livrar da sensação de que algo havia estado dentro daquela câmara, vigiando o tesouro enterrado sob o Eufrates. O que mais os perturbava era a textura ao redor das marcas. Uma descoloração vermelho escura cobria partes da pedra perto das impressões. Alguns se perguntavam se seria oxidação do ferro proveniente dos minerais nas paredes da caverna. Outros sussurravam sobre algo muito mais perturbador. Ninguém conseguia confirmar se as manchas eram sangue antigo, resíduos de queimaduras, ou algo totalmente desconhecido. No entanto, a atmosfera opressiva que envolvia a câmara deixava até mesmo os pesquisadores mais experientes visivelmente abalados. Geólogos que estudavam o local reconheceram que os sulcos não se assemelhavam a padrões comuns de erosão. Especialistas em ferramentas não encontraram evidências de cinzéis ou instrumentos de corte. As marcas pareciam violentas, físicas, quase desesperadas, como se algo enorme tivesse se agarrado à própria pedra. E foi aí que muitos crentes começaram a traçar paralelos com os antigos relatos bíblicos de gigantes. Números 13:33 descreve o momento aterrador em que os espiões israelitas entraram em Canaã e declararam: "E ali vimos os gigantes, e aos nossos próprios olhos parecíamos gafanhotos." Tanto nas Escrituras quanto nas antigas lendas da Mesopotâmia, surgiram histórias de seres poderosos que outrora caminharam sobre a terra antes que o julgamento caísse sobre eles. E agora, em nossa geração, enquanto o Eufrates seca, esses sinais estão sendo revelados. Isso força todo crente a perguntar: se os dias de Noé estão retornando, como Jesus advertiu, quão perto estamos do momento em que o Filho do Homem será revelado? A caverna ainda tinha mais a contar, mas algumas verdades são quase pesadas demais para carregar. Que tipo de ser precisaria de uma espada pesada demais para qualquer soldado humano levantar? Essa pergunta começou a se espalhar pelo sítio arqueológico assim que a próxima câmara foi descoberta sob o Eufrates. Depois de passarem pelas gigantescas impressões de mãos na pedra, os pesquisadores avançaram mais fundo na caverna e encontraram o que parecia ser um depósito desmoronado, soterrado sob camadas de poeira e sedimentos negros. A princípio, os objetos espalhados pelo chão pareciam pilares quebrados ou fragmentos de metal corroído. Mas, à medida que os trabalhadores removiam os escombros, a verdadeira dimensão da descoberta tornou-se impossível de ignorar. Espadas enormes, mais compridas que um homem adulto, lanças com cabos mais grossos que um braço humano,
escudos rachados encostados nas paredes como se tivessem sido abandonados durante alguma catástrofe antiga. Perto dali, repousavam capacetes e couraças gigantescos, de dimensões tão grandes que os arqueólogos estimaram que só poderiam servir em seres com 3 a 4 metros de altura. O silêncio teria tomado conta da câmara após as medições. Como nada na descoberta lembrava decoração cerimonial, essas armas carregavam peso, equilíbrio e sinais de uso repetido. Arranhões profundos marcavam partes das armaduras, enquanto seções das lâminas ainda refletiam a luz sob séculos de corrosão. Um pesquisador descreveu a sensação como a de entrar nos restos de uma guerra que a humanidade jamais deveria ter lembrado. Ainda mais perturbadoras eram as marcas que cobriam o próprio metal. Símbolos finos e brilhantes se estendiam por diversas espadas em padrões repetidos, diferentes das línguas mesopotâmicas comuns ou conhecidas. Alguns estudiosos compararam cautelosamente as inscrições a descrições encontradas em antigas tradições místicas, referindo-se a elas como escrita angelical. Embora não se tenha chegado a um consenso, o que mais chocou os metalúrgicos foi a composição dos artefatos. Apesar de seu tamanho enorme, partes da armadura pareciam estranhamente leves, algo quase impossível para sua escala. E foi então que muitos começaram a revisitar uma das passagens mais antigas e controversas das Escrituras. Escritos judaicos antigos, como o livro de Enoque, aprofundavam esse mistério, descrevendo seres caídos que desceram à terra e ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, incluindo a fabricação de armas e a própria guerra. Durante séculos, muitos descartaram esses relatos como mito ou simbolismo. No entanto, estando dentro de uma câmara oculta sob o Eufrates, cercado por armas construídas para seres além das proporções humanas comuns, torna-se difícil não se perguntar por que histórias de gigantes aparecem em quase todas as civilizações antigas da Terra. Seriam essas meras lendas transmitidas através das gerações? Ou fragmentos desse mundo esquecido estariam começando a ressurgir das profundezas do próprio rio profético? E se a câmara mais profunda sob o Eufrates nunca tivesse sido destinada a ser aberta por mãos humanas? Quando a equipe de escavação chegou ao nível mais baixo do sistema de cavernas, o medo já havia se espalhado entre os trabalhadores. Vários homens se recusaram a continuar na caverna após ouvirem estranhos ruídos metálicos ecoando sob o piso de pedra durante a noite. Outros afirmaram que os sons se assemelhavam a correntes sendo arrastadas lentamente sobre a rocha, seguidos por gemidos baixos que pareciam vir de algum lugar mais profundo sob a própria caverna. Inicialmente, os pesquisadores tentaram explicar os ruídos como movimentos de terra causados pelo desmoronamento das margens do rio. Mas quanto mais exploravam, mais perturbadora a estrutura se tornava. Passagens estreitas davam para câmaras simétricas separadas por grossas paredes de pedra enegrecidas pelo tempo. Anéis de ferro pareciam estar presos diretamente em partes da rocha, enquanto fragmentos de correntes quebradas jaziam enterrados sob camadas de poeira e lama endurecida. Um arqueólogo chegou a descrever o local como algo mais parecido com uma espécie de depósito do que com uma tumba. E essa simples observação mudou completamente a atmosfera em torno da descoberta, porque por milhares de anos uma profecia permaneceu ligada ao rio Eufrates mais do que qualquer outra. Apocalipse 9:14 fala de um momento em que uma voz ordena: soltem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Durante séculos, muitos acreditaram que o versículo era simbólico. Outros o interpretaram como um futuro julgamento espiritual oculto por trás de uma metáfora. Contudo, estando em câmaras subterrâneas sob o Eufrates, que estava secando, cercados por correntes, corredores selados e sons que ninguém conseguia explicar completamente,
Até mesmo alguns céticos admitiram que os paralelos eram difíceis de ignorar. A tensão aumentou quando vários estudiosos cristãos, ao analisarem os relatos, sugeriram que esses seres nunca foram anjos santos. Judas 1,6 descreve seres que não guardaram o seu estado original e foram reservados em cadeias eternas, na escuridão, para o julgamento do grande dia. Antigas tradições conectavam essas entidades aprisionadas à rebelião, corrupção e violência antes do julgamento divino cair sobre a terra. Esse contexto confere ao Eufrates um significado ainda mais aterrador, pois ao longo das Escrituras, esse rio representa a fronteira entre reinos, julgamento e o desenrolar dos últimos dias. Agora, enquanto as águas continuam a desaparecer, câmaras ocultas emergem de sob a terra no exato momento em que a instabilidade global, a guerra e o medo continuam a se espalhar pelas nações. É impossível não notar a quantidade de perturbações que vêm sendo relatadas perto do próprio rio. Vibrações subterrâneas estranhas, desabamentos repentinos, sons inexplicáveis. Moradores se recusam a se aproximar das entradas de cavernas expostas após o pôr do sol. Muito antes de arqueólogos modernos pisarem sob o Eufrates, em processo de secagem, historiadores antigos já escreviam sobre passagens secretas enterradas sob a própria Babilônia. Seus relatos soavam impossíveis, histórias quase míticas de túneis subterrâneos que se estendiam sob o rio, conectando câmaras reais escondidas nas profundezas do mundo antigo. No entanto, à medida que novos sistemas de cavernas continuam a emergir das margens desmoronadas da Mesopotâmia, muitos pesquisadores começaram a revisitar esses registros esquecidos com crescente inquietação. Um dos primeiros relatos veio de Diodoro Sículo, o historiador grego que descreveu vastos túneis abobadados construídos sob o Eufrates durante o reinado da rainha Semiramis. Segundo seus escritos, as passagens eram revestidas com tijolos cozidos e seladas com búmen, para impedir que o rio inundasse as câmaras subterrâneas. Portões de bronze supostamente protegiam as entradas escondidas sob os alicerces dos palácios reais da Babilônia. Séculos depois, Filístrato descreveu corredores subterrâneos semelhantes sob a cidade, mencionando pontes e estruturas ocultas enterradas sob o antigo império. Por gerações, a maioria dos estudiosos tratou essas histórias como exageros do mundo antigo. Mas agora a discussão está mudando, pois quanto mais as escavações avançam sob o Eufrates, mais evidências sugerem que vastos sistemas de túneis podem realmente existir sob a Mesopotâmia. E é impossível não notar a estreita ligação dessa região com alguns dos momentos mais importantes e sombrios da história bíblica. Gênesis 11:19 narra a história de Babel, onde a humanidade se reuniu em rebelião contra Deus e declarou: "Vamos construir para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcance os céus." Babilônia tornou-se mais do que uma cidade nas Escrituras. Tornou-se um símbolo de orgulho, corrupção e da tentativa da humanidade de estabelecer poder à parte do próprio Deus. Esse simbolismo ressoa por toda a Bíblia. O profeta Jeremias advertiu sobre a destruição iminente de Babilônia. Daniel esteve em seus pátios interpretando o julgamento divino escrito na parede do palácio. Em Apocalipse 17, a misteriosa Babilônia aparece mais uma vez como uma representação da corrupção espiritual que se espalha pelas nações antes do julgamento final sobre a terra. E agora, sob a mesma região antiga, túneis ocultos e câmaras seladas estão ressurgindo. Muitos crentes enxergam algo profundamente espiritual nesse padrão, porque ao longo das Escrituras, as coisas ocultas eventualmente vêm à luz. Lucas 8:17 declara: "Pois nada há em segredo que não venha a ser revelado,
O ressecamento do Eufrates está revelando mais do que ruínas. Está expondo vestígios da mais antiga rebelião da humanidade, reinos construídos sobre poder, medo e conhecimento proibido. Talvez seja por isso que essas descobertas sejam tão perturbadoras. Os túneis sob a Babilônia nunca foram apenas uma questão de arquitetura. Representavam uma civilização obcecada em ir além de seus limites, buscando sob a terra e acima dos céus um poder que não pertencia à humanidade. Por mais de 1000 anos, um estranho aviso tem acompanhado o rio Eufrates como uma sombra que se move através da história. Muito antes de os satélites rastrearem o colapso do rio, antes de os arqueólogos descobrirem câmaras subterrâneas na Mesopotâmia, antigos estudiosos islâmicos preservaram uma profecia que perturbou profundamente gerações. Ela falava de um dia em que o Eufrates secaria e revelaria uma montanha de ouro sob suas águas. Uma descoberta tão poderosa que nações se entregariam à violência na tentativa de possuí-la. Inicialmente, muitos trataram a profecia como simbólica. Outros acreditavam que se referia a riquezas escondidas, reservas de petróleo ou recursos enterrados sob o antigo leito do rio. Mas, à medida que o Eufrates continua a encolher em nossos dias, relatos de descobertas minerais, fragmentos de ouro e depósitos recém-expostos ao longo das margens em colapso fizeram com que esse antigo aviso voltasse à atenção global. Testemunhas locais descreveram ter visto veios brilhantes expostos sob camadas de lama seca após trechos do rio recuarem. Vídeos circularam online mostrando homens peneirando sedimentos perto das margens expostas, em busca de vestígios de metais preciosos. Alguns governos restringiram discretamente o acesso a certas áreas ao redor do rio, enquanto as tensões sobre água, petróleo e recursos naturais continuavam a crescer em toda a região. E não se pode ignorar o simbolismo mais profundo por trás de tudo isso. Porque ao longo da história, o ouro carregou o poder de corromper reinos, destruir nações e expor os desejos mais sombrios escondidos no coração humano. Impérios inteiros ascenderam e ruíram, em busca de riquezas que acreditavam garantir seu futuro. O próprio Eufrates outrora alimentou a Babilônia, uma das cidades mais ricas que o mundo já viu. No entanto, as Escrituras advertem repetidamente que as riquezas sem Deus acabam se tornando instrumentos de julgamento. Apocalipse 18 descreve a queda da Babilônia em detalhes aterradores. Mercadores choram enquanto os tesouros da terra desmoronam ao seu redor. Mercadorias de ouro, prata e pedras preciosas desaparecem em uma única hora. Aquilo em que a humanidade mais confiava torna-se sem valor diante do julgamento de Deus. O apóstolo Paulo, posteriormente, oferece outra advertência sóbria em 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe que a Escritura não condena a provisão ou a bênção. Ela adverte sobre a devoção e sobre o que acontece quando a riqueza substitui Deus na alma humana. É por isso que a profecia em torno do Eufrates parece tão espiritualmente carregada, pois este rio sempre representou a encruzilhada da civilização, do poder, do comércio e da ambição humana. Agora, com o desaparecimento das águas, os tesouros enterrados em seu interior parecem refletir a própria condição do mundo moderno. Nações tremendo por causa de recursos, economias se tornando instáveis, o medo se espalhando por sistemas financeiros construídos inteiramente sobre a segurança material. E talvez o maior aviso escondido na montanha de ouro seja este. Por vezes, aquilo que a humanidade mais deseja torna-se precisamente aquilo que a conduz à destruição. Antes das nações modernas, antes da ascensão de Roma ao poder,
Antes das pirâmides se desgastarem sob o sol do deserto, uma estreita faixa de terra entre dois rios tornou-se o berço da civilização humana. Ali surgiram as primeiras cidades do mundo. As primeiras línguas escritas surgiram ali. A humanidade aprendeu a construir, a comerciar, a governar e a conquistar ali. E no centro de tudo isso corria o rio Eufrates. A antiga Mesopotâmia prosperou graças a essas águas. Os agricultores abriram canais de irrigação na terra seca, transformando o deserto em campos férteis, capazes de alimentar populações inteiras. Grandes cidades como Uruk e Babilônia ergueram-se às margens do rio, suas muralhas elevando-se acima das rotas comerciais repletas de mercadores, sacerdotes, reis e exércitos. O Eufrates tornou-se mais do que um rio. Tornou-se a própria veia pulsante do mundo antigo. Contudo, escondida nessa história, existe uma vertente espiritual mais profunda que remonta às primeiras páginas das Escrituras. Gênesis 2, 104, fala de um rio que nascia do Éden e se dividia em 4 braços, entre os quais estava o Eufrates. Muito antes de existirem impérios, esse rio já estava ligado à história do início da humanidade. Esse detalhe tem um peso enorme, pois significa que o Eufrates está conectado tanto à primeira bênção da humanidade quanto à sua primeira rebelião contra Deus. Perto dessas mesmas terras, outro evento se desenrolou, mudando para sempre a história da humanidade. Em Gênesis 11, as pessoas se reuniram na planície de Sinear e começaram a construir Babel. Acreditavam que podiam alcançar a grandeza independentemente do Senhor, erguendo uma torre que chegaria até o céu. O orgulho tomou conta dos corações dos homens. O poder tornou-se sua obsessão. E por fim, Deus dispersou as nações e confundiu suas línguas por toda a terra. Esse espírito, porém, jamais desapareceu por completo. Mais tarde, a Babilônia surgiu da mesma região como um dos reinos mais ricos e poderosos que o mundo já conheceu. Nabucodonosor governou de seus palácios. Daniel interpretou visões em seus tribunais. O profeta Jeremias advertiu sobre o seu julgamento. Séculos mais tarde, Apocalipse 17 voltaria a falar da Babilônia misteriosa, um símbolo final de corrupção, riqueza e rebelião antes da volta de Cristo. Durante milhares de anos, o povo de Deus se apegou a essa promessa em tempos de caos. O profeta falou de um rei vindouro que estabeleceria a justiça onde antes reinava a corrupção e traria paz a um mundo exausto pela violência. Isaías previu um tempo em que as nações transformariam suas espadas em arados e não aprenderiam mais a guerrear. Imagine o peso dessas palavras em um mundo como o nosso, onde geração após geração conhece conflitos, derramamento de sangue e medo. Os antigos profetas não descreviam uma paz política temporária. Eles falavam do governo divino. Apocalipse 20 descreve um período diferente de tudo que a humanidade já experimentou. Satanás é contido. O engano perde seu domínio sobre as nações. Cristo reina abertamente, e aqueles que permaneceram fiéis participam do seu reino. Por séculos, teólogos debateram os detalhes desse reinado milenar. Contudo, a essência da profecia permanece clara. Deus não abandona a terra às trevas para sempre. Essa esperança se torna ainda mais poderosa quando comparada às descobertas que emergem das profundezas do Eufrates, porque ao longo dessa jornada vimos símbolos de guerra enterrados, armas gigantescas, correntes, câmaras secretas, civilizações antigas consumidas pelo orgulho. A história da humanidade sob a Mesopotâmia parece manchada pela violência e rebelião que remontam aos primeiros capítulos do Gênesis. No entanto, a Bíblia declara que um dia Cristo reverterá completamente essa maldição. Miqueias 4 pinta um quadro extraordinário desse reino futuro,
famílias descansando sem medo. As nações já não se ameaçam umas às outras. A paz substitui a sobrevivência. É o completo oposto da instabilidade que se espalha pelo mundo moderno. E talvez seja exatamente por isso que essas profecias são tão importantes hoje. A terra parece inquieta. Reinos estão incertos. Economias tremem. O próprio Eufrates, outrora símbolo de vida e civilização, agora revela vestígios ocultos da condição imperfeita da humanidade. Mas para os crentes, esses sinais não devem gerar desespero. São lembretes de que a história caminha para uma conclusão já conhecida por Deus. Jesus Cristo permanece no centro dessa narrativa. As mesmas escrituras que advertem sobre o juízo também prometem restauração. A mesma Bíblia que fala do Eufrates secando também fala de um rei que retorna para curar o que o pecado destruiu. E talvez essa seja a mensagem mais profunda escondida sob todas essas descobertas antigas. Eclesiastes 3:15 diz: Deus requer o que já passou. As Escrituras advertem repetidamente que as coisas ocultas um dia serão reveladas. Em Daniel 2, reinos surgiram e ruíram exatamente como Deus declarou. Em Gênesis, a humanidade se reuniu na Babilônia, acreditando que poderia alcançar o céu por seu próprio poder. Contudo, o orgulho trouxe confusão à terra. E agora, perto das mesmas terras antigas, o mundo observa a história se revelar camada por camada. É impossível não pensar nas palavras de Isaías 24:20. A terra cambaleará como um bêbado. Porque para onde quer que olhemos, os alicerces do mundo moderno parecem estar abalados. Contudo, a maior advertência nas Escrituras nunca foi sobre rios, reinos ou cavernas escondidas. Sempre foi sobre a condição do coração humano. Jesus disse em Lucas 12:40: Estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Assim, esta noite, enquanto o Eufrates revela o que esteve enterrado durante séculos, talvez a questão mais profunda seja esta: estarão estas descobertas a desenterrar história antiga ou a expor quão perto a humanidade pode estar do cumprimento das profecias? Obrigado por nos acompanhar até o final. Se esta mensagem tocou seu espírito, deixe uma oração a Jesus nos comentários e permaneça firme em sua fé. Que o Senhor proteja seu lar, fortaleça seu coração e o guie através da incerteza destes tempos. E que todos nós permaneçamos vigilantes, fiéis e prontos para o retorno do